Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar de yoga. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, para todo mundo saber que nós vamos falar, descobrir se yoga cura sem remédio. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando. Uma alegria estar aqui com vocês. Oi, oi. Oi, oi. Delícia, gente, uma delícia, uma honra, uma alegria para mim estar aqui, falar de yoga, compartilhar um pouco daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo com o yoga, daquilo que faz parte da minha prática pessoal, né, e também da minha prática de ensino do yoga para os meus alunos, para as minhas alunas. Então sejam bem-vindas mais uma vez, bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, Cláudia, Bia, bem-vindas todas, minhas alunas queridas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mila, sou professora de yoga, tenho especialização em Ayurveda, medicina milenar indiana, também em nutrição ayurvédica, que é um campo que eu amo de paixão, adoro estudar. Também me especializei em yoga para a saúde mental e sou pós-graduanda em neurociências e comportamento humano. Então, estudar o ser humano, a mente humana, é realmente uma paixão, e usar o yoga a favor desse conhecimento e das transformações que nós precisamos nas nossas vidas é a minha missão de vida. Bem-vindas, boa tarde, boa noite, né? Já para alguns. Bem-vinda, bem-vinda, Jaque, Leonora, prazer ter vocês aqui. Petinha, minha aluna também querida, bem-vinda. Então, nós estamos começando hoje uma série de lives em celebração a esse mês do yoga, que começa hoje, o mês de junho. E é nesse mês que a gente celebra o Dia Internacional do Yoga, que é no dia 21 de junho. Uma data que foi estabelecida pela ONU, que teve uma das mais altas taxas de aprovação por todos os países. Porque a intenção da ONU, né, e de todos esses países que estabeleceram essa data é incentivar a prática do yoga, pelos seus já conhecidos e comprovados benefícios. Então nós vamos falar desses benefícios. E nesse tema de hoje, então, eu deixei como pergunta, né? Yoga, cura sem remédio? Então, nós vamos caminhar por aí, eu vou trocar um pouco com vocês e vocês vão descobrir já que sim, yoga cura sem remédio. E nós vamos, então, aprofundar nesse tema. Mas antes de começar a falar, né, sobre como o yoga pode nos curar sem uso de remédios, eu gostaria de fazer uma observação muito importante aqui para vocês, que eu não sou contra o uso de medicação, da medicação que é prescrita, né, pela medicina alopática, que avançou tanto nos últimos anos. Eu não sou contra, mas eu sou contra quando essa prescrição é feita de uma forma indiscriminada, né? De uma forma inadequada. E, infelizmente, a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Então, o propósito dessa live é trazer uma reflexão nesse sentido, se é realmente necessário o uso de medicação na minha vida, ou eu posso tratar os meus sintomas, as minhas questões de uma outra forma, né? Então, nós vamos caminhar por aí. Boa noite, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos.
Então, como eu já contei, né, já comecei falando, sim, yoga cura sem remédio. E como que acontece essa cura dentro de nós, né? Quais os processos que o yoga desperta no nosso corpo, na nossa mente, que vão restabelecer a nossa saúde ou manter a nossa saúde, né, por muito mais tempo. O primeiro ponto e ponto fundamental, a gente tem que saber que o yoga, ele regula, equilibra todas as nossas funções biológicas. E é todas mesmo, né? Não é exagero. E isso acontece a partir da regulação, do equilíbrio, da produção hormonal de todas as nossas glândulas endócrinas. Então, à medida que a gente vai praticando as posturas da forma adequada, a gente vai restabelecendo o equilíbrio dessas funções que muitas vezes, pelo nosso estilo de vida, pelos nossos maus hábitos, vão sendo desreguladas essas funções e vão gerando patologias. Então, nós vamos olhar, eu vou trazer alguns exemplos, né, para vocês, para a gente compreender, então, e ter esse discernimento, né, fazer uma reflexão, usar o nosso senso crítico, a nossa inteligência, para avaliar será que realmente eu preciso tomar remédio para insônia? Será que realmente eu preciso tomar remédio para emagrecer? Será que eu preciso realmente, né, fazer um tratamento para fertilidade? Então são várias questões, vários exemplos, né, que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente discutir, conversar aqui. Boa noite, Eliane, bem-vinda. Bem-vindas todas e todos que estão chegando. Então, seguindo nessa reflexão, né, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é que eu escuto muito, né, recebo muito essa pergunta e ela está relacionada não só com saúde, mas com estética, que é com relação ao emagrecimento. E muita gente, então, muitos alunos, né, e pessoas interessadas em praticar yoga me perguntam se yoga emagrece. E aí eu digo que sim, e a pessoa fica meio desconfiada, assim, será que emagrece? Porque não tem uma noção exata, né, do que é uma prática de yoga, não tem um conhecimento e às vezes imagina que a prática de yoga é você permanecer sentada e durante toda a aula, né? Isso as pessoas falam muito também. Ah, yoga é muito paradão, então não associa com o emagrecimento. Mas é importante essa conexão, a gente fazer essa conexão. O que acontece quando a gente pratica yoga? A gente regula o funcionamento da nossa tireoide, que é responsável pela regulação do nosso metabolismo. E o metabolismo está diretamente relacionado a questões de aumento de peso, de obesidade, muitas vezes. Então, com a regulação da tireoide, com a regulação do nosso metabolismo, que muitas vezes ele está acelerado demais e muitas vezes ele está devagar demais. Então, ele não consegue processar direito o alimento, né, que a gente ingere, isso reflete no ganho de peso. A partir do momento que a gente regula o nosso metabolismo, a gente emagrece. E outra coisa, né? Como a gente pratica yoga com o objetivo de expandir a nossa consciência, a gente vai levando essa consciência para fora do nosso tapetinho. Então a gente pratica no tapetinho e quando a gente sai do tapetinho, a gente leva essa consciência expandida. Isso se reflete na alimentação. O que eu vou escolher, né? Como eu vou me nutrir? Então, o aluno, o praticante, ele começa a ter mais consciência sobre a sua alimentação. E outro ponto importante com relação ao emagrecimento. O aluno, o praticante, ele vai deixando de ter o alimento como única fonte de nutrição. E vai descobrindo que a prática te nutre também, né? Então, a fome diminui, porque muitas vezes a gente quer buscar no alimento a saciedade, né, de questões emocionais, o que é muito normal de acontecer, principalmente nos tempos, né, que a gente está vivendo, tempos tão desafiadores. Então a pessoa, por desconhecer que ela pode se nutrir de outras fontes, trazer nutrição para o seu corpo,
de outras formas, além do alimento, ela vai só no alimento. Então a gente conhece, né? Eu tenho alunos, conheço muitas pessoas que engordaram durante a pandemia. No isolamento social, em casa, e começa a comer mais, ao invés de direcionar essa busca da nutrição para outros fatores, como por exemplo, então a prática do yoga. A prática, ela nutre. E é muito interessante isso, né? À medida que a gente vai praticando, a gente vai sentindo essa sensação a cada aula. A gente vem para a prática em jejum, por exemplo, você sai da prática nutrida depois que vem a fome. Então são vários pontos que eu posso afirmar então para vocês que yoga emagrece. Emagrecendo, você diminui o risco de várias doenças crônicas e doenças que são hoje responsáveis pela maioria, né, de causas de morte, doenças cardíacas, câncer. Então, menos obesidade significa menos risco, né, de ter doenças cardíacas, menos risco de ter vários tipos de câncer. Então, nós não só estamos curando, né, equilibrando, como também prevenindo doenças, o que também é muito importante. Outro exemplo, né, que eu queria contar para vocês e comentar, porque são exemplos reais, né, que eu escuto dos meus alunos e mais, que eu recebo depoimentos, né, deles dizendo, e não só isso, são todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês, são exemplos que já são cientificamente comprovados, né, que tem estudos demonstrando e comprovando essa eficácia do yoga no tratamento de várias patologias. Outra patologia que está, enfim, assolando muitas pessoas é a insônia. E recebo muitos alunos com problemas para dormir ou para pegar no sono, ou tem um despertar precoce, acorda no meio da noite, não consegue dormir mais. Então, com problemas, questões de sono, e o que reflete, claro, no seu dia, na sua saúde, principalmente se é uma questão crônica. Se é um problema eventual, isso é importante a gente ressaltar e diferenciar, né? Se eu tô com uma questão, se eu sofri uma perda, enfim, é normal que eu tenha noites mal dormidas, né? Mas se isso se estende e se torna uma questão crônica, aí eu tenho que cuidar. E geralmente, o que as pessoas fazem é buscar uma medicação. E aí, quando a gente busca direto a medicação, sem avaliar esse problema, de onde vem a minha insônia, sem considerar, cuidar da causa desse problema, né? Aí sim, é uma questão que a gente deve ter mais cuidado. Porque é muito fácil, né? Eu tomar uma pílula que vai me fazer dormir, mas que não necessariamente vai resolver a causa da minha insônia. Então, o yoga, ele vai atuar na causa, né, dos desequilíbrios que causam a insônia. Ele vai atuar, por exemplo, né, no aumento da produção do hormônio do sono, a melatonina. É um hormônio produzido pela nossa glândula pineal, que regula também nossos ritmos, né, biológicos do dia e da noite. Quando tem algum desequilíbrio nessa glândula, nessa produção hormonal, nós provavelmente teremos problemas, né, no nosso sono. Então, quando a gente pratica yoga, a gente tem essa regulação do aumento da produção do sono, concomitante com a redução da produção do hormônio do estresse, o cortisol. Essas duas coisas acontecem, né, de forma simultâneas. E sobre o estresse também, né, que é um problema vivenciado hoje, eu diria por todas as pessoas, né, que estão enfrentando essa pandemia, a gente tem que ter um olhar também mais cuidadoso para o estresse. Saber que o estresse é uma reação biológica do nosso organismo diante de uma ameaça, uma reação importante do nosso organismo, né? O nosso coração se acelera, os nossos batimentos cardíacos, né, ficam mais rápido, tem mais, as nossas veias, elas se expandem para ter mais fluxo sanguíneo, para que eu possa ter uma reação diante de alguma ameaça. Isso não é ruim, gente. A gente não deve olhar para o estresse como uma coisa ruim.
Isso tem até uma pesquisa muito interessante que foi feita nos Estados Unidos, como muda, né, a nossa percepção com relação ao estresse. Então, um convite, né, a vocês que estão aqui comigo é olhar para o estresse de outra forma, né, não como algo negativo, 100% negativo. Se essas reações, né, biológicas são ativadas no momento certo, elas podem salvar a nossa vida. Agora, se a gente entra num modo de estresse crônico, isso sim é muito prejudicial para a nossa saúde. E é isso então que a gente tem vivido, né? Então, se a gente tem picos de estresse, né, problemas, todos enfrentamos, né? Ok, eu elevo as minhas reações e depois eu volto para um nível de normalidade. Mas o problema é que hoje a gente vive aqui, né? A gente nem tem tempo de voltar para essa normalidade do nosso funcionamento. E o yoga, então, vai nos ajudar a equilibrar, né, esse funcionamento dos nossos sistemas, reduzir esse hormônio, reduzir o cortisol, aumentar a melatonina. Então, com isso, eu vou dormir melhor. Então, será que antes de optar, né, por uma medicação, não seria interessante você buscar uma prática que vai trazer esse equilíbrio, né, que vai te reensinar a dormir? Tem que ser avaliado, e tem que ser avaliado com cuidado. Pode ser que não, que o seu caso seja realmente um caso difícil de ser tratado e que você precise acionar a medicação, tudo bem. Mas o meu convite, mais uma vez, é para olhar com inteligência, né, para as nossas questões, usar o nosso senso crítico. E não simplesmente entrar, né, na medicação sem essa tentativa. A gente quer soluções muito imediatas, né? Isso é um problema também, porque a gente muitas vezes leva anos construindo uma patologia, né? Uma insônia, por exemplo, maus hábitos de sono, sem uma rotina de higiene de sono. E de repente você não consegue dormir mais. Mas isso é um processo gradativo. E de repente você quer tomar um remédio que resolva tudo isso. Mas esse remédio vai trazer consequências também. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Então, o que vale a pena? Você reajustar seus hábitos, colocar uma prática que vai equilibrar seus hormônios? É importante você refletir sobre isso. Tem mais 2 exemplos aqui que eu queria... Boa noite, Cleide, bem-vinda. Que eu queria compartilhar com vocês. Que também são casos, né, do meu dia a dia aqui, com os meus alunos, com as minhas alunas. Eu tenho muitas alunas mulheres e eu adoro ensinar para as mulheres. E yoga para mulheres é uma dádiva, né? É uma joia. Tem uma grande professora, uma grande mestra que fala que yoga é isso, é uma joia para as mulheres. Porque regula a produção hormonal das mulheres, independente do ciclo da mulher. Se ela está em idade produtiva, se ela já alcançou a menopausa, existe uma regulação hormonal de todo o sistema reprodutivo feminino. E isso reflete em questões de fertilidade. Então é um outro assunto, né, que muitas mulheres, principalmente no Ocidente, têm enfrentado devido a uma vida estressante que tem impacto também na sua produção, na sua regulação hormonal do feminino e tem impacto então na sua capacidade de gerar vidas. Eu tenho uma aluna muito querida, né? Não sei se ela está aqui, a Isabela, que ela participou comigo de um programa que eu desenvolvi, o programa Mais Yoga na Vida. E a Isabela, ela estava tentando engravidar já há um bom tempo. E ela já deu esse depoimento aqui. E tem até uma fotinha dela com o bebê dela aqui no meu feed. Então, ela participou desse programa comigo, logo em seguida ela engravidou. E foi um caso assim que eu celebrei muito com ela, né? Porque é muito estressante também esse caminho, as mulheres que passam por esse caminho, né, da fertilização, que optam, né, por entrar num tratamento para fertilização, enfim. É um processo bem desafiador. Então, eu tenho esse caso concreto, né, real,
E outros casos também de alunas, mas tem a ciência também afirmando, né? Isso que eu tô falando para vocês. Como o yoga pode trazer cura para o nosso feminino, independente, né, de qual seja a questão. Pode ser um ciclo menstrual desregulado, pode ser um excesso de cólicas, pode ser uma menopausa difícil. Tudo isso são reflexos, né, de um sistema hormonal que está em desequilíbrio. Então, com a prática do yoga, a gente vai trazendo esse equilíbrio e essa regulação hormonal, que é fundamental, então, para nós mulheres, né, sabermos lidar melhor com as nossas fases. Então, as mulheres, né, que estão aqui me ouvindo, se não praticam, estão todas convidadas a ter esse remédio, né, na vida de vocês. Porque yoga eu considero como o meu remédio, né, que eu tenho que tomar todos os dias. Quando eu não tomo, eu sinto diferença. Então, considerar, né, o yoga como uma opção que vai te trazer cura e equilíbrio nos tempos atuais, é sinônimo de saúde, gente. Saúde no presente, né? Para recuperar a saúde, que por alguma questão, algum desequilíbrio não se faz, né, no seu dia a dia, ou então para manter a sua longevidade, a sua vitalidade por muito mais tempo. E repetindo, tudo isso é ciência, né, falando. Eu falo baseado nos estudos de yoga que eu faço e também nos estudos científicos, né, que eu pesquiso e que eu faço questão de conectar, então, essa sabedoria ancestral com a ciência moderna. E a ciência moderna, ela nada mais faz do que comprovar esses benefícios que todos, né, que praticam, que desenvolveram o yoga há milhares de anos, esses mestres e essas mestras já sabiam de tudo isso. E, então, eu queria comentar um último exemplo aqui, né, de também como o yoga pode curar, que é com relação à ansiedade, um outro problema que todos nós também enfrentamos, principalmente em tempos de pandemia, né? A ansiedade é reflexo de uma mente que está muito voltada para o que vai acontecer, para o que pode acontecer. Então isso, a nossa mente, ela funciona de uma forma pendular muitas vezes, né? Ou a gente fica voltando ao passado, ou a gente fica indo ao futuro, e a gente tem uma dificuldade muito grande de estar presente no presente. Então, quando eu estou muito no passado, eu tenho mais facilidade de ter estados depressivos. Quando eu vou muito para o futuro, muito preocupada com o que vai acontecer, eu tenho mais facilidade de ter estados de ansiedade, crise de pânico. Então também são sintomas, né, que eu vejo muito e tenho certeza que vocês também, se não sentem, né, tem pessoas próximas que estão sentindo isso. Então o yoga, ele é um caminho, na verdade, para a gente alcançar uma mente meditativa. E uma mente meditativa é uma mente que está presente. É claro que eu uso a mente, as faculdades, né, que nós temos, para fazer planos, para organizar minha vida, para organizar minha semana, o meu mês. Mas é diferente de ficar só conectada e conjecturando o que vai acontecer no futuro. Eu uso essa inteligência para organizar minha vida, da mesma forma que eu uso essa inteligência para voltar ao passado, né, e avaliar as minhas ações, ou reavaliar o que eu poderia ter feito melhor. E é um senso crítico importante também que a gente tenha, mas não em excesso. Na medida certa, essa inteligência, né, ela é muito benéfica, mas em medidas exageradas, elas se transformam em patologias. Então o yoga, a prática do yoga, traz presença, né, e nos leva a essa mente meditativa. E associado, né, as posturas do yoga associadas com as técnicas de respiração, que são os pranayamas, elas têm um papel fundamental também na redução dessa ansiedade. Porque a ansiedade que a gente tem, né, ela é fruto de um excesso de gás carbônico que a gente vai acumulando. A gente não exala direito, né? A gente não respira direito de uma forma geral, mas assim, a pior parte da nossa respiração, com certeza, é a exalação. Então
Então a gente vai acumulando, a gente leva um susto, né? E aquilo vai ficando. E isso são toxinas que vão se acumulando dentro de nós. E com as técnicas que a gente usa nos pranayamas, essas técnicas de trabalho respiratório, a gente vai colocando mais, né, tempo de exalação e colocando mais gás carbônico para fora, e isso naturalmente vai reduzindo a nossa ansiedade. Então, de novo, né, será melhor, dependendo do seu caso, você tomar uma medicação que vai te trazer efeitos colaterais, ou você teria condição de adotar uma prática na sua vida que vai diminuir a sua ansiedade, que vai equilibrar seus hormônios, vai trazer centramento, discernimento, né, clareza para sua mente. É uma pergunta que você deve se fazer. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que vêm, né, já com um estado depressivo ou de ansiedade crônico, já tomando medicação, mas com a prática regular, eles vão avaliando junto com o seu médico e vão diminuindo a medicação, até chegar no momento e falar, agora eu tô bem, eu posso seguir sem. Então tem várias situações, né, que você deve sim avaliar junto com o seu médico, ter um bom médico de confiança e ter esse discernimento, né, esse autoconhecimento de saber, será que eu preciso ou será que eu posso cuidar da minha saúde de uma forma que eu vou atuar na causa do problema e não só no sintoma, né? O remédio muitas vezes ele tira a gente da crise, o que é ótimo, né? Mas te tirou da crise e aí o que você faz para a crise não voltar, né? Eu tenho alunos também que têm problemas de colesterol, muitos de vocês, aí toma remédio para o colesterol, mas não muda a alimentação. Então não é inteligente isso, né? A gente tem que usar a nossa inteligência, não adianta. Então o que é... Muitas vezes a pessoa fala, eu pratico yoga, eu faço 2 vezes por semana, mas não muda seus hábitos. Então não vai ter resultado, né? Porque não adianta, gente, a gente vir para o tapetinho 2 vezes por semana. A prática, o yoga, é uma ciência de vida, que requer, né, essa consciência, como eu falei lá no começo, que essa consciência que a gente pratica no tapetinho, ela tem que se expandir para a minha vida como um todo, né? Para a minha relação com o meu alimento, para a minha relação com as pessoas da minha família. Então tudo isso vai se transformando. E aí a gente começa a praticar, né? E quem começa a sentir essas transformações, as pessoas ao redor começam a perguntar o que você está fazendo, né? O que está acontecendo? Isso começa a ser perceptível para quem te conhece. E aí sim você começa a ter resultado. Então não adianta, né? Fazer yoga 2 vezes por semana, tomar remédio para o colesterol ou só tomar remédio para dormir, sem mudar os seus hábitos, né? Sem mudar a sua alimentação, ficar indo para a cama com o seu celular, acordar, despertar com o celular. Então, você tem que refletir com relação aos seus hábitos e o yoga vai te ajudar nesse processo. E aí sim, você consegue, né, se curar com o yoga. E nós estamos chegando aqui. Ai, Rô, que delícia ver você aqui, Soraya. Olha só, a Rô, gente, é minha aluna. Rô, eu fico até emocionada. Eu vou pedir licença porque ela comentou aqui, olha, tá escrito aqui. Então eu vou ler. O yoga e as respirações e a alimentação fez toda a diferença no meu tratamento de tumores. Então, a Rô é uma pessoa muito especial, uma aluna muito querida, e ela faz um tratamento. E ela deu esse depoimento, né, da redução dos tumores, que os médicos, né, Rô, ficaram até impressionados, porque ela começou a praticar. A Rô fez um curso de formação, inclusive, comigo, praticando, respirando e fazendo o acompanhamento dela, e o médico foi fazendo essa medição com redução de tumores. Então é um caso importante, né, que está aqui, e como ela, tem muitos outros. Então ela está aqui para nos dizer a prova viva, né? Gratidão, Soraya, gratidão, que delícia você aqui. E então a Rô, eu agradeço também muito, Rô, né, por esse depoimento,
por essa dedicação, e ela é um exemplo também disso tudo que eu tô falando para vocês, né? Ela mudou a alimentação, ela mudou os hábitos dela, ela faz a prática dela com consciência, que é diferente, né, de eu fazer qualquer atividade física. De novo, né, escrevi isso ontem aqui no Instagram e vou reforçar, yoga não é simplesmente uma atividade física. Então, uma atividade é um processo de expansão de consciência, que usa o corpo como ferramenta para essa expansão. Delícia, Cláudia! Ai, Lila, que delícia vocês aqui. Ângela, nossa, a Ângela tá dizendo, nossa, que bom ouvir essa live, muito bom. Muito obrigada também, viu, Ângela? Ai, Lila, vai me emocionar aqui também. A Lila tá dando o depoimento dela também, que se curou comigo. Na verdade, Lila, você se curou com você, né? Porque a luz está dentro de cada um. O yoga vai nos ajudar a conectar com a cura que está dentro de nós. Mas é preciso que você trabalhe a favor, né, da sua cura. A Lila fez isso, também te amo muito, Lila. A Rô, que está aqui, fez isso. A Isabela, que eu falei, que estava com problema para engravidar, engravidou, está aqui, está feliz com o bebê dela, fez isso. Então depende, isso é um caminho para o equilíbrio, depende da forma como você se coloca nesse caminho. E ele cura, eu também sou prova disso, eu também já tive muitos, né, desafios na minha vida, que eu precisei me centrar, que eu precisei me equilibrar, e eu recorri a esse remédio, que é o yoga. Então olha para a sua vida, olha para as suas questões, conversa com o seu médico, vê se você realmente precisa de medicação ou se você pode se cuidar e se curar com as práticas do yoga. E para isso, então, nesse mês do yoga, nesse mês que é um mês internacional, né, de celebração do yoga, eu quero convidar vocês, eu vou fazer uma semana de práticas, vai ser uma semana aberta, gratuita, a partir do dia 21, que é o Dia Internacional do Yoga. Então, do dia 21 de junho até o dia 26, de segunda a sexta-feira, nós vamos fazer práticas com esse objetivo. E com esse olhar, né, de fazer uma prática que traga consciência, que nos leve a uma mente presente, que traga clareza mental, que traga equilíbrio hormonal, equilíbrio emocional. Então vocês estão todas e todos convidados. Ai, Rô, meu Deus. Olha, a Lila, gente, tá muito gostoso aqui esses depoimentos. A Lila, me tornei uma mãe melhor com o yoga. Gente, faz toda a diferença na maternidade, eu também posso dizer isso, né? Na minha relação com os meus filhos. E a Rô tá dizendo aqui, mas a sua condução faz toda a diferença. Gratidão, Rô. Eu conduzo mesmo meus alunos com muito amor. E faço questão, né, de trazer o yoga real, né? Não esse yoga simplesmente como uma prática física, mas uma yoga como uma filosofia de vida, que as pessoas, os meus alunos, né, que eles possam conhecer mais profundamente o que é realmente o yoga, como praticar de forma adequada, saber que yoga é para todos, para todas, não precisa ter o corpo assim ou o corpo assado, você precisa ter um corpo. Para praticar yoga, você precisa ter um corpo e você precisa respirar. Só isso. Mais nada. Então, fica com isso, né? Se você tinha alguma dúvida, se você pode, aliás, nós vamos falar isso na próxima live, tá? Quinta-feira, o tema da live vai ser Yoga é pra mim? Então, já deixo aqui uma dica. Yoga é pra quem respira e pra quem tem um corpo, tá? Eu vou aprofundar isso na próxima quinta, mas já salvem. A Eliane tá dizendo que amou a aula gratuita que eu dei mês passado. Que bom, Eliane. Então, venha de novo. Salvem essa data. Eu já vou abrir para inscrição. Fiquem de olho aqui, amanhã ou depois eu vou compartilhar o link para vocês se inscreverem nessa semana, do dia 21 ao 26 de junho. Salve então na agenda de vocês, vai ser todo dia 7 da manhã, tá bem? Então todas convidadas, todos convidados, e vai ser uma alegria seguir compartilhando yoga com vocês, viu? Agradeço muito a presença de todas. E era isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido luz, né,
para se você tinha alguma dúvida se yoga pode ou não te curar. Delícia, Bia. Um beijo, meninas, um beijo para todas, para todos que estão aqui comigo, para todos que me acompanham, que já fazem aula comigo. Gratidão, Cleide, gratidão todo mundo, gente, uma delícia, gratidão, Cláudia. Cláudia, já vamos fazer a nossa aula, né? Eu tô já encerrando também, porque eu vou dar aula já, uma aula prática para minha turma linda, uma turma fechada que eu tenho, às terças e quintas, 7 horas. Marcinha também, minha aluna querida, vamos praticar. Um monte de alunas aqui. Vai, Emília, vou deixar gravada, viu? Vou deixar gravada a live. Isso mesmo, Eliane, se inscrevam, Petinha também, minha aluna, todo mundo. Reserva a data, vem comigo. E eu vou deixar a live gravada, quem não viu vai poder ver depois, quem chegou depois. E se quiser também compartilha com alguém que você acha que pode ser ajudado, ajudada com esses conhecimentos, viu? Uma boa noite para todo mundo, um beijo bem grande, namastê. Beijão!